Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Vinícius e então, hoje eu vim falar sobre um tipo de Lost Media bem conhecido por aí chamada de Lost Wave. E as Lost Waves são músicas misteriosas em que não se tem muitas informações a respeito dela, como por exemplo, quem é o autor da música, o ano que foi gravada ou até mesmo a própria música estando perdida. O nome Lost Wave foi dado em referência a um subreddit de mesmo nome, e esse subreddit é uma comunidade que foca justamente em investigar essas músicas misteriosas. E se você curte mistérios, com certeza você já se deparou ou ouviu falar do caso da música mais misteriosa da internet. Essa é daquela história em que um cara gravou uma música que estava tocando em uma rádio alemã nos anos 80 e depois foi ver se alguém conhecia essa música, mas ninguém sabia nada sobre ela e nem mesmo quem era o autor, e nem mesmo a internet conseguiu ajudar esse cara, gerando ainda mais curiosidade sobre ela. E até hoje, até a data da gravação desse vídeo, pelo menos, né, o autor da música, a banda que gravou ou o nome original dela são totalmente desconhecidos. E se você quiser saber mais detalhes dessa história, eu recomendo um vídeo do canal Você Sabia, que tem mais informações a respeito. Mas enfim, hoje eu falarei de um caso em específico que me chamou muita atenção. E tudo começou quando no ano passado, lá para outubro de 2021, olha só, já faz um ano praticamente, eu vi um vídeo do canal Sakura Stardust, que fez basicamente um mini documentário sobre esse caso conhecido como a fita de Akihabara, ou Fly Away. Daí eu achei que seria interessante trazer ele aqui no canal e também para o público brasileiro, já que é uma história um tanto quanto interessante e pouquíssimas pessoas daqui do Brasil a conhecem. Pois então, senhoras e senhores, lhes apresento a história da música mais misteriosa do Japão. Mas antes de começar, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal e essas coisas. Então, sem mais delongas, bora começar! Bom, tudo começa no início dos anos 90 no bairro de Akihabara, em Tóquio, onde um cara que sempre costumava ir com os amigos nesse mesmo bairro foi até uma loja de fitas cassete localizada no edifício Radiokaikan, que inclusive é um prédio comercial bem popular de Akihabara, e comprou uma fita por 50 ienes, que aparentemente estava em uma caixa de papelão enorme em meio a diversas outras fitas. Além dessa, ele e os amigos também compraram outras fitas cassetes nesse mesmo dia, mas aquela fita de 50 ienes tinha um diferencial notável, pois ao contrário das outras fitas que tinham algo escrito para identificar o conteúdo ou para você pelo menos ter alguma ideia do que se trata, essa fita em específico não tinha nada de rótulo, nenhum título, nenhuma forma de identificação. E no canto inferior esquerdo dela, o que parecia ser uma forma de identificar a fita foi totalmente rabiscado com caneta permanente de cor preta. Mas na real ela era só uma fita compilada de algumas músicas populares do Japão, incluindo até mesmo algumas músicas de certos animes. Só que nessa compilação tinha uma música que deixou o carinha ali meio curioso. Resumo da ópera, nenhum amigo ou conhecido dele sabia que melodia era aquela, e então ele decidiu postar a música na internet para ver se conseguia encontrar respostas. Só que passou um tempo e não deu em nada, ninguém sabia o que diabos era aquele som. Mas muitas pessoas da web começaram a dizer que a música era meio assustadora. Como vocês puderam ver aqui, mais pessoas tiveram conhecimento dessa música através do post do nosso protagonista, mas ela ainda não tinha ganhado tanta notoriedade nesse momento. Então bora para a segunda parte da história, que acontece já nos anos 2000, quando um usuário do fórum 2channel, que é tipo um 4chan japonês, fez uma postagem pedindo músicas assustadoras para ele ouvir enquanto via algo assustador na web, tipo ler uma creepypasta ou algo assim. Basicamente ele queria entrar no clima de terror com alguma música medonha enquanto olhava esse tipo de conteúdo. Mas tinha um detalhe que o mesmo especificou: esse usuário não queria músicas feitas intencionalmente com o propósito de dar medo, como por exemplo trilhas sonoras de filmes ou jogos de terror, e sim uma música normal, digamos assim, mas que tivesse algo que a deixasse meio inquietante enquanto escutamos. Tipo aquelas canções infantis de Niná que ficam meio macabras quando você coloca elas em coisas de terror assim, e quando é caixinha de música então nem se fala. Daí vieram algumas respostas ao autor do post, digo, diversas respostas, mas o que nos interessa mesmo é que dentre essas muitas respostas havia o cara que comprou a fita em Akihabara, e ele contou um pouco da sua breve história com a fita, onde ele comprou, quanto custou, aquilo tudo que eu já falei antes. E também citou que quando ele postou a música na internet pela primeira vez, alguns usuários tinham achado ela estranha e assustadora. Basicamente, esse pessoal falou coisas do tipo: ah, o tom da música tá bem baixo e lento, a frequência musical também, a voz da cantora tá com um desânimo enorme, e isso entre algumas outras coisas
coisas que fizeram os japoneses considerar que a música, além de assustadora, também é amaldiçoada. E claro, o homem também compartilhou o som ali com a galera do fórum. Esse foi apenas o início da popularidade dessa misteriosa música, que ganhou uma notoriedade realmente maior quando foi postada na plataforma japonesa de vídeos Nico Nico Douga em 2007. Esse vídeo não está mais no ar, mas tinha uma descrição que também trazia um breve resumo da história, dizendo que quando ele costumava ir para Akihabara um tempo atrás, ele comprou essa fita numa loja e blá blá blá. Vocês sabem, né? Detalhe que essa descrição também explica um problema técnico que havia no upload. Acontece que o nosso carinha usou um software que permitia gravar vídeos de no máximo 1 minuto, e a música tem aproximadamente 3 minutos e 40 segundos de duração. Então no vídeo que foi ao ar, ela corta em determinado momento e o vídeo termina. Agora, com a popularidade que já vinha aumentando sobre o mistério e o tipo de fama que a música vinha ganhando, começaram a surgir alguns mitos a respeito dela. Como vimos antes, o pessoal ficou com o pelo todo arrepiado por causa da tonalidade da música, dizendo que tá baixa e lenta, que a cantora tinha uma voz meio lenta e desanimada ao cantar, com alguns até dizendo que parecia uma voz de fantasma, que o timbre fica meio estranho em certos momentos da música e essas coisas, assim fazendo com que ela fosse considerada uma música amaldiçoada. Mas uma coisa que com certeza deve ter influenciado nesse medo foi a baixa qualidade do post da música, pois lembrando que era o ano 2000, era pré-histórica da internet em que muitas coisas nem sempre saíam com uma boa qualidade e o áudio podia ficar meio distorcido, dando uma sensação meio estranha. Bom, um tempo depois do upload no Nico Nico Douga, a música entrou para uma série de tags e categorias do site, como por exemplo a tag Os 7 Mistérios de Nico Nico, que resumindo bem resumidamente, é uma série de erros e bugs estranhos que aconteciam no site Nico Nico Douga. Isso pois, de acordo com alguns relatos, o vídeo da música vai diminuindo 2 segundos da duração dela após ser reproduzido uma vez. Ou seja, se o vídeo tinha a duração de 1 minuto após uma reprodução, ele diminui para 59 segundos. E depois de mais um play no vídeo, ele fica com 58 segundos. Ou seja, 2 segundos a menos depois de 2 replays no mesmo vídeo. Espero que tenha dado para entender. Sinceramente, isso não é algo tão assustador. Poderia facilmente passar como um erro da plataforma e não algo medonho assim, né? Agora, se fosse meio assim, do vídeo seguir normalmente, mas quando parasse em 1 minuto, a música continuasse tocando na sua duração normal de 3 minutos e meio, mesmo com a barrinha do vídeo tendo chegado até o final, pois lembrando que ainda não tinha o upload da versão completa nessa época. E isso sim seria bem estranho. Inclusive eu tinha até entendido que era isso que acontecia, porque eu interpretei errado o vídeo lá da Sakura, já que tá em inglês e a legenda sai meio errada e essas coisas. Mas vamos concordar que seria bem melhor se a lenda fosse assim, não é? Ia ser bem mais bizarra. Enfim, como o vídeo não está mais disponível, não tem como ver se isso realmente acontecia. Mas vou dizer uma coisa. Eu fui na Nico Nicopédia, que é tipo uma Wikipédia mais focada no site Nico Nico, e lá havia uma página falando sobre esses tais mistérios e também continha links de vídeos como exemplos para vermos os tais acontecimentos do site. E seguinte, muitos desses negócios que aconteciam já foram consertados. Ou também era um fake, sei lá. Só um que ainda continua com um desses defeitos, que é um vídeo onde a thumbnail fica mudando, sendo esse o defeito. Bom, além dos 7 mistérios, a música também foi ligada à tag Me Diga o Nome da Música, sendo essa uma tag com mais de 580 músicas associadas a ela. E também tem mais 2 categorias, vulgo tags, onde a música foi associada, que são mais estranhas. E essas são a Nico Nico Danger Zone, que traduzindo seria tipo Zona Perigosa de Nico Nico, dando a entender como se fosse algo que você não deveria ver de jeito nenhum. E falando em coisas que você não deve ver de jeito nenhum, a outra categoria que a música entrou foi a de palavras que você não deve pesquisar. Sim, uma simples música meio esquisitinha conseguiu chegar nesse ponto. E cara, depois de tudo isso fica a pergunta, a música é realmente tão assustadora assim? Sendo uma pergunta que a própria Sakura faz no vídeo dela. Pois então, que tal darmos uma olhada mais de perto nessa música, hein? No início do vídeo eu até coloquei ela tocando de fundo um pouco para vocês terem uma ideia da música, mas como eu tava falando por cima naquela hora, dá uma ouvida nela aí de novo.
Sinceramente, quando eu ouço essa música me dá uma vibe de animes e filmes asiáticos da década de 80, que também foi um período onde o gênero musical chamado de City Pop estava bem popular. Pra quem não sabe, o City Pop é um tipo de pop japonês, né, que mistura disco com soft rock junto de rhythm and blues e alguns outros gêneros do tipo, surgindo no final da década de 70 e que teve seu grande auge ao longo da década de 80. E esse gênero passa uma vibe urbana de uma cidade cheia, movimentada e com muitas luzes, assim como Tóquio costuma ser mesmo, sabe? Assim, não que eu já tenha ido em Tóquio, né, mas pelas imagens que a gente vê por aí, né? E eu falei dos filmes asiáticos e animes porque muitos desses que foram produzidos nessa época aí, volta e meia tinha uma trilha sonora com city pop de fundo. E a música sem nome aí claramente pertence a esse gênero, pois ela tem um estilo suave e agitado que os city pop sempre apresentaram. Quanto às letras dela, se for pra definir uma palavra, eu diria que são letras peculiares, mas nada que eu diga assim assustador, né? E o apelido Fly Away que ela recebeu pelos próprios internautas é devido ao seu refrão, que contém essas palavras que juntas significam voe para longe. E pelo que eu interpretei da letra, a música conta sobre uma mulher que está se lamentando por ter perdido alguém que ela ama, né? O seu grande amor. Mas assim, no geral, parece que a letra conta sobre alguém que tá com saudade de uma outra pessoa. Só que, até por ser uma mulher que tá cantando a música, eu teorizo que a história contada nas letras seja aquela que eu tinha acabado de falar. Uma mulher que tá falando assim, sentindo saudade de um cara que ela gosta. E é aí, meu amigo, que a interpretação fica ainda mais subjetiva, porque as letras dão a entender que a tal outra pessoa, vulgo amante da personagem presente na melodia, ou se mudou para outro lugar, outro estado, outro país, né? Ou que ele possa ter falecido, já que principalmente na parte do refrão, a música contém algumas frases que podem ser consideradas analogias com a morte. Inclusive, uma dessas frases que diz voe para um lugar distante, possivelmente comprova que o amante ou a pessoa lá realmente tenha morrido. Além de que eu me lembro de ter visto um comentário na internet dizendo que no Japão a expressão ir para um lugar distante é usada como uma metáfora ou eufemismo para a morte. Tipo o nosso bateu as botas, tá ligado? Só que eu não consegui achar nada na internet sobre isso aí ser uma expressão japonesa ou que muita gente fala por lá, como foi dito. Mas claro, também pode ser uma metáfora apenas por parte de quem escreveu a música. Enfim, é um negócio que até deixa o clima da música mais pesado, mais melancólico. A letra no geral já é melancólica por si só, né? Mas repetindo mais uma vez, não é algo que dê medo. O pessoal disse também que a música tem um certo tom estranho em certa parte do áudio, mas eu não sei que tom exatamente é esse. Assim, galera, a música realmente é meio estranha, principalmente pelo fato de não termos muitas informações sobre ela, nem mesmo do autor ou autora, né? Parecendo algo meio sem alma, assim como a própria música mais misteriosa da internet, que mesmo sendo bem legal de escutar, também dá uma sensação de vazio, sabe? E também tem o áudio meio escrachado da época, que dá uma estranha sensação de nostalgia, até mesmo pra quem não é japonês. Pelo menos pra mim isso aconteceu, e eu senti uma certa nostalgia por parte do som. Mas isso também não é nada tão creepy, porque essa sensação de nostalgia é algo muito comum nas Lost Waves. E outra coisa que muita gente teoriza é de que a fita da música seja uma fita demo, e eu particularmente até acredito que essa hipótese possa ser verdade. Essas fitas demo, pra quem não sabe, são fitas de gravações musicais demonstrativas, que não tem nenhum vínculo oficial com alguma gravadora, sendo em que muitas das vezes elas são gravadas de forma amadora, sendo apenas como citado pra mostrar um pouco da ideia. E assim, eu não sou um músico especialista nem nada do tipo, mas essa fita realmente me parece uma fita demo, principalmente a se observar pela voz da cantora, que não é muito o padrão de uma profissional. E claro, eu também não podia falar isso aqui sem antes no mínimo comparar. Então eu ouvi outras músicas city pop dessa época e o tom das cantoras realmente se diferenciam muito do tom da pessoa que está cantando a música misteriosa. E falando nisso, vamos ver agora algumas suspeitas de serem a voz misteriosa dessa canção tão misteriosa quanto. Ao longo desse grande tempo de várias pesquisas, a internet japonesa tentou por vezes relacionar a voz da Fly Away, agora eu vou chamá-la por esse nome também, tá? Com a voz de diversas idols populares do Japão dos anos 80. Os idols ou ídolos da cultura japonesa são aquelas estrelas joviais que podem ser modelos, atores ou a área em que eles são mais conhecidos, cantores. E esses idols em sua maioria são bem jovens mesmo, alguns sendo até adolescentes ainda. E nos anos 80 foi a época em que, assim como o gênero do city
K-pop, a moda dos idols cantores bombou demais, surgindo assim grandes idols femininas como Maria Takeuchi e Yukiko Okada, por exemplo. E também haviam idols de outras áreas como a do cinema que decidiram tentar a carreira na música, como por exemplo a Yui Saito. E essa mulher era uma popular idol atriz dessa época, mais especificamente uma atriz de filmes adultos, e que tentou um tempo depois de se aposentar da sua antiga profissão, uma carreira como cantora, lançando assim seu primeiro e único single chamado de Midnight Sympathy. Single esse que há um tempo atrás também era uma Lost Media. E considerando isso, muitos acreditavam fortemente que a Midnight Sympathy era a tão misteriosa música contida na fita de Akihabara. Isso não só pelo fato do single ser uma mídia perdida, mas também pelo ano em que foi produzido, 1989, ou seja, ainda na década de 80, quando essa moda toda se popularizou, assim como eu tinha dito antes. E o pessoal realmente achava que as peças estavam se encaixando e que o mistério estava prestes a ser resolvido, até que acharam a Midnight Sympathy. Não tem nem um pouco a ver com a música da fita e a duração delas também é diferente. Além da Yui Saito, que nem cantora era direito, né, vamos combinar, temos também como suspeita a cantora Yukiko Okada, sendo a teoria mais aceita entre os usuários, pois eles afirmam que tanto as vozes, a da Yukiko e a da cantora misteriosa, né, quanto o modo de cantar são bem semelhantes. Olha, tem um monte de outras opções que os internautas acreditam ser a voz da Fly Away. Tem bandas também que o pessoal acredita serem os autores originais e tal, mas eu prefiro não entrar em muitos detalhes porque senão o vídeo vai ficar bem maior do que já tá. Enfim, eu acho que já falei demais por hoje. Beleza, então, temos aqui uma música não identificada e que ninguém sabe seu nome, cuja mesma foi comprada em uma loja de tralhas que fica em um prédio de Akihabara, um popular bairro de Tóquio, por um cara que costumava ir com os amigos nesse mesmo bairro. Até aí tranquilo, historinha básica e clichê de músicas perdidas, ou Lost Waves como são chamadas. Até a gente ver que quando a melodia foi parar na internet, a galera começou a dizer que a música era assombrada e tinha uma maldição, principalmente pela tonalidade da cantora e as letras que supostamente fazem alusão ao óbito, de acordo com algumas teorias. Mas, como a gente viu, ela não tem nada demais e o medo dela é mais subjetivo. Uns sentem e outros não. A fita também aparenta ser uma demo, uma música teste que alguém fez para tentar essa carreira que estava bombando na época, principalmente com os city pops e tudo mais. Além disso, eu quero citar também o trabalho de um usuário do Reddit chamado IamSPS85, né? Eu sou SPS85, pelo menos é que eu consegui traduzir o nome desse cara aí, né? Que está fazendo um trabalho árduo de investigação sobre a música. Para vocês terem uma ideia, ele conseguiu identificar grande parte dos instrumentos utilizados na execução da música e também atribuiu ela a uma trilha sonora de um anime que foi cancelado. Esse cara encontrou e teorizou várias informações bem interessantes sobre o caso. Eu recomendo até vocês darem uma olhada depois, eu vou ver se eu deixo o link aqui embaixo. Então galera, enquanto eu editava o vídeo, eu descobri aqui mais algumas coisas para acrescentar. Quero dizer, eu não descobri exatamente, porque são duas coisas que eu já tinha visto antes, mas não tinha assim 100% de certeza da veracidade e se era o que eu tava pensando, mas eu consegui confirmar aqui e vou passar para vocês agora. A primeira é que o protagonista dessa história aqui, o homem que comprou as fitas em Akihabara, o nosso carinha, né, tem contas no Twitter e no Nico Nico Douga, que eu descobri recentemente que o site é só chamado de Nico Nico agora. Mas enfim, tanto faz. E ele também tem um blog, mas faz tempo que ele não posta alguma coisa lá e nem no Nico Nico. Ele é mais ativo no Twitter mesmo e já fez uns posts relacionados a esse mistério, afinal foi ele que causou tudo isso. E também já interagiu com internautas que são fãs do caso, até a Sakura Stardust já falou com ele. Agora já falando da segunda coisa, que tem uma ligação direta com a primeira, é que durante essas interações com o pessoal lá, né, dos internautas com o cara que comprou a fita, parece que descobriram o que estava atrás daquele rabisco preto na fita. Lembra daquele rabisco de caneta permanente preta que eu disse que estava na fita? Então, descobriram ali uma logo misteriosa de uma marca chamada ARA, ou ARA, que é uma sigla para Audio Representative Associates, mas que até agora ninguém sabe que logo exatamente é essa, se é algum estúdio de gravação de música, se é uma marca que distribui fitas cassetes, na dica de nada. Mas esse último pelo menos é um grande avanço nas buscas, mostrando que esse mistério tem uma certa chance, uma esperança de ser resolvido. Bom, é aquilo, o que nos resta é esperar mesmo, ou contribuir também para quem estiver interessado, né?
Então é isso, galera. Essa foi a história da misteriosa música presente nessa fita perdida encontrada em Akihabara. E devo admitir, eu gostei bastante dessa história, principalmente pelo fator sobrenatural nela, o que foge um pouco do padrão de histórias de Lost Waves em geral, em que é só uma música perdida mesmo e nada demais. Só que, claro, essas outras histórias também são boas, assim como a própria música mais misteriosa da internet. Mas, na minha opinião, essa daqui foi bem mais interessante e legal de se acompanhar. Ainda mais sendo do Japão, que tem várias lendas e coisas misteriosas. Então, assim como eu, espero que vocês também tenham gostado de acompanhar essa jornada sobre a música mais misteriosa do Japão. E mais uma coisinha, muitos dos sites em que eu pesquisei informações para o vídeo estavam em japonês, e a tradução que fica do japonês para o português, aqui no Google Tradutor pelo menos, né, ou tradutor automático, é muito porca. Acho que tem até gente que já sabe disso, né, que a tradução fica muito ruim nesse caso. Então, se eu tiver passado alguma informação ou interpretado alguma coisa errada sobre essa história toda, fique à vontade para me corrigir aí embaixo nos comentários, beleza? Tudo bem que muitos de vocês conheceram isso agora, mas não custa avisar, né? Também se eu tiver dito alguma coisa errada sobre o Japão ou sobre essas mídias japonesas, ou também se você só tiver alguma curiosidade para acrescentar, fica à vontade para me dizer aí embaixo, beleza? Enfim, galera, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Achou que ia dizer falou, né? Tchau, galera, até mais.